Mais uma vez, Jazão e Medeia precisam abandonar a cidade onde eles estavam, se sentindo exilados. Eles não foram exilados, mas se sentiam. Não estavam se sentindo bem ali. Foram embora. Jazão deu a ideia de que eles fossem para Corinto. Por quê? Corinto foi fundada por um Eólio, parente dele. Lembra? Corinto foi fundada por Sísifo. Agora, quem governava Corinto era Creonte, um descendente de Sísifo. Jazão e Medeia entraram no Argo e os dois foram remando sozinhos. Até que eles chegaram no istmo, deixaram o navio na areia e foram caminhando até Corinto. Quando eles chegaram em Corinto, foram super bem recebidos, que eles se apresentaram, né? Foram super bem recebidos por Creonte, se tornaram hóspedes do palácio. Ficaram lá até que Jazão construiu uma casa para eles e Creonte mandou homens do exército ajudar. A casa ficou muito bonita. E então, quando eles se mudaram, Medeia começou a botar as garrinhas de fora e resolveu construir também um templo para Hécate. Jazão chamou a atenção dela, aquilo não era uma boa ideia. Por quê? Primeiro, Medeia era uma forasteira. Medeia era uma estrangeira. Por mais linda, por mais maravilhosa que ela fosse, mais parecida com uma deusa que ela fosse, os gregos não gostavam de estrangeiros. Mas aceitaram Medeia por ser esposa de Jazão. Ela tinha que tentar viver de acordo com os costumes do lugar. Na Grécia não havia esse culto de feiticeiras e magos. Não tinha isso. Para eles, isso era coisa dos países bárbaros. Eles não gostavam, eles tinham medo. Eles temiam Hécate. E quando eles viram que um templo para Hécate estava sendo construído, eles começaram a olhar Medeia de banda. A partir daí, começaram a se referir a ela como aquela feiticeira. Eles não falavam o nome dela, eles tinham medo até de pronunciar o nome dela. Aquela feiticeira, aquela feiticeira. E aí, Jazão falou para ela, está vendo? Está vendo o que está acontecendo? Eles estão se tornando hostis. Por que você não constrói, manda construir um templo para Hera também? Pronto, vamos homenagear Hera e vai ficar tudo bem. Jazão balançou a cabeça. Não vai. Eles construíram o templo para Hera e não adiantou nada. Medeia continuou sendo tratada como aquela feiticeira. O tempo foi passando, Jazão e Medeia tiveram filhos. E as pessoas continuaram hostilizando Medeia. Como ela estava grávida, já não estava mais frequentando tantos festas e tal, Jazão começou a ir sozinho. E a partir daí criou-se um hábito no palácio. Pressionado pela hostilidade do povo, Creonte começou a não convidar Medeia para os eventos no palácio também. Começou a convidar só o Jazão. Então o Jazão ia aos eventos e Medeia não era convidada. Medeia começou a ficar muito irritada com a situação. E não só isso. À medida que os filhos foram crescendo, as pessoas do lugar, as mulheres, começaram a evitar deixar que os próprios filhos brincassem com os filhos de Jazão e Medeia. E aí Medeia começou a pressionar Jazão para que ele se posicionasse. Porque enquanto era com ela, estava tudo certo, mas mexeu com os filhos, qualquer mãe, né? E ela começou a pressionar o Jazão. Acontece que Jazão era muito ambicioso. E ele estava crescendo dentro do palácio. Ele já estava ocupando o lugar de conselheiro de Creonte. Aquilo era um cargo muito alto. Ele não queria perder a posição dele. Ele não queria se voltar contra as pessoas. Ele ficava muito triste, ele amava os filhos. Ele ficava muito triste porque os filhos estavam sendo postos de lado. Ele chegava em casa, tentava compensar. E um dia ele falou para Medeia, é melhor levar as crianças para serem criadas no palácio, junto com as crianças, filhas dos nobres de lá. Os filhos dos nobres
são educados pelo mesmo preceptor que foi da filha de Creonte. É melhor levarmos para lá, melhor do que ficarem aqui sofrendo rejeição. Eu me separar dos meus filhos? Nunca! Eles ficarão aqui. É sua obrigação colocar essa gente no lugar. Eles têm que entender quem manda. Jazão balançou a cabeça. Não vai ser assim, Medeia. E eles começaram a brigar. De início eram discussões tensas, mas à medida que Medeia ia se sentindo cada vez mais excluída e aos filhos e não deixava que Jazão levasse os filhos para serem educados no palácio, as brigas foram se tornando cada vez mais intensas, como uma tempestade. Medeia cobrava de Jazão um posicionamento, Jazão cobrava de Medeia que mudasse sua atitude e nenhum dos dois se entendia. As coisas foram ficando tão difíceis, nenhum queria compreender o lado do outro, que então Jazão começou a voltar cada vez menos para casa. Ele passava a noite no palácio e aí foi ficando cada vez pior, porque ele chegava em casa e encontrava Medeia irritada por ele ter passado a noite fora e a briga era pior ainda. Só que isso só fez com que ele se afastasse mais, ele não procurava compreender o lado de Medeia, e Medeia foi ficando com cada vez mais raiva dele, e as brigas foram ficando cada vez piores. Acontece que no palácio, Glauce já era uma moça, e fez amizade com Jazão. Jazão, quando chegava chateado, triste no palácio por causa das brigas com Medeia, encontrava consolo com Glauce. E Glauce conversava, escutava Jazão, ele desabafava, e os dois foram ficando cada vez mais próximos. Até que um dia Creonte chamou Jazão para conversar. Jazão, você sabe que eu te tenho como um filho, não sabe? Eu tô vendo que você não tá feliz. Você não tá feliz com sua esposa, você não é mais feliz no seu casamento. Seu casamento aconteceu em terras estrangeiras, não foi? Jazão concordou. Foi, mas foi uma dríade que nos uniu. Não podemos contestar. Casamento realizado em terras estrangeiras não é reconhecido em Creta. É a nossa lei aqui. Não sei se em outros lugares na Grécia, mas não há nada na lei que diga que se for feito por uma dríade, o casamento vale. Jazão arregalou os olhos. Creonte, mas essa é uma lei dos deuses. Creonte, na minha terra mando eu. Aqui eu faço as leis. Jazão, aceite a mão de Glauce em casamento. Venha morar no palácio. Não faltará nada para Medeia, nem para ela, nem para as crianças. Mas se você quiser, traga as crianças para cá também. Eles serão muito bem tratados aqui, terão uma vida muito diferente. Eles também estão sofrendo lá, meu filho. Jazão abaixou a cabeça. Ele estava perdido em suas lembranças. Quando ele escutou aquela proposta de Creonte, ele começou a lembrar da noite em que Medeia apareceu para ele, de como ele achava que estava tudo perdido, de que ele já estava morto, e como ela trouxe a solução mágica. Ele lembrou que ele devia a vida àquela mulher. Lembrou de toda a aventura que eles viveram até ali e se sentiu tão pequeno diante daquela ambição que separava ele da família. Creonte olhou para ele. Por que você não me responde? Você não gostou da minha proposta? Jazão estava com a cabeça baixa. Olhou para Creonte. Desculpe, eu não posso aceitar. E saiu, voltou para casa muito arrependido de tudo, de como do rumo que as coisas tomaram ali. Mas quando ele entrou em casa, Medeia partiu para cima dele com violência e começou uma enxurrada de acusações. E Jazão era impulsivo, ao invés de tentar compreender a mulher e dizer para ela que algo havia mudado dentro dele, ficou com raiva. Ficou com raiva do impulso agressivo de Medeia,
das acusações e nem tentou compreender nada, virou as costas, foi embora outra vez, só deixando ela com mais raiva ainda. Voltou para o palácio e aceitou a proposta de